a solenidade de São José coloca para nós 2 textos, né? O texto do Evangelho de Mateus, que vai falar sobre o sonho de José, para que ele tome Maria como sua esposa, e o texto de Lucas. Hoje eu escolhi o texto de Lucas, né? Eu sempre falo para as pessoas para tomarem cuidado com o roteirinho ou com o folhetinho, porque isso é só uma muleta. A verdadeira liturgia está aqui nesses livrões aqui. Como cada um de vocês não podem comprar um, né? Porque imagina andar com esse livro para baixo e para cima, né? Para acompanhar as leituras. A igreja acabou simplificando com os folhetinhos, que se tornou uma muleta para gente, né? Serve para abanar e para espantar mosquito, para tudo, menos para rezar, né? A nossa equipe litúrgica tem, mas o texto que vocês têm aí não é o texto que eu escolhi para refletir hoje, é o texto que eu escolhi para refletir, é um outro texto que está aqui no nosso lecionário. Que me parece, né, um texto tão rico quanto o texto de Mateus, porque traz uma das presenças de José na vida de Jesus, depois que ele já era um pré-adolescente. Porque José aparece no início da anunciação, né, quando o anjo pede José, né, para tomar Maria como esposa. Depois José aparece no nascimento de Jesus, né, indo com Maria ao templo para apresentar. Depois José aparece na fuga do Egito, quando ele sonha, né, e o anjo fala, pega Maria e vai para o Egito, e só volta a aparecer 12 anos depois. E a última aparição de José, não se fala mais de José na Bíblia, né? Então a última aparição de José é quando Jesus tinha 12 anos. Então o que nós podemos saber é que até os 12 anos José estava vivo com Jesus. E não só vivo, como conseguindo andar e bem, porque ia a Jerusalém, depois voltava, né? Voltava para procurar o filho, ou seja, não podia ser um senhor senil, né? Teria que ter forças para fazer uma caminhada dessa. Depois já não se fala de José, nós não sabemos quando ele morreu, se é quando Jesus tinha 20 anos, 22 anos, 18 anos. Tudo que se fala por aí são puras conjecturas e coisas que nós não podemos, né, realmente ter nenhum tipo de evidência escriturística. E neste último texto em que José aparece José numa situação muito especial, e eu queria refletir com vocês essa situação especial e fazer uma atualização dessa presença de José neste último texto para nós hoje que estamos aqui. Aparece um José que leva o filho ao templo, e eu quero perguntar aos senhores pais, vocês têm levado os filhos de vocês? Né? No último texto aparece um José que leva o filho ao templo. Pergunto aos pais, para onde vocês têm levado os filhos de vocês, né? Sei que os pais têm uma preocupação muito grande em levar os filhos a vários locais, né? A escola, a quadra de futebol, ao campo, né? Às vezes a casa do amigo, se é a universidade, né? Também há ambientes impróprios, como nós sabemos pela nossa tradição. Mas a pergunta de hoje é, onde vocês têm levado os filhos de vocês, né? E eu arriscaria dizer, sem culpar os pais, que o que nós somos hoje é resultado da condução primeira dos nossos pais, principalmente até os 12 anos, 13 anos, em que nós começamos, né, a nos rebelar como adolescentes, como pré-adolescentes, e a querer caminhar com a nossa perna. O que nós somos hoje é resultado de por onde nossos pais nos levaram, né? E eu sempre falo, né, gente que é padre tem a graça e às vezes a tristeza de atender muitos casos. Como eu estou atendendo casos de pais desesperados, que estão também à procura dos filhos, como José estava naquele dia, e que não encontrarão os seus filhos dos tempos, né? José teve a graça de procurar e encontrar o seu filho no templo. Hoje, tal como José, nós também temos os pais que estão à procura dos filhos. E desventurosamente, esses pais não encontrarão os seus filhos no templo, né? Jesus foi encontrado, mas não estava num caminho de perdição, né? Estava, como dizia ele, na casa do Pai, no templo. Acho que é uma reflexão que nós precisaríamos fazer bem a fundo. Retomando a primeira pergunta, por onde nós temos conduzido os nossos filhos?
onde eu tenho acompanhado meu filho e onde, no futuro ou agora, no presente, eu encontro meu filho. Por outro lado, também dizer, né, aos pais que quando eu digo isso e faço essas perguntas para vocês, aqui não tem nenhuma intenção de fazer um julgamento direto aos filhos que porventura vocês perderam ou o mundo fez perder ou que perderão. Obviamente, cada um de nós temos a nossa responsabilidade sobre a nossa vida, mas fato é que essa responsabilidade sobre a nossa vida é construída ao longo de uma história com influências, né? Influências variadas, e a principal delas deve ser os pais. Ontem mesmo, no atendimento, que não era de igreja, mas não interessa, era um outro atendimento, uma mãe, não era um pai, uma mãe, me procurou para conversar sobre o filho, que já está na pré-adolescência para a adolescência, angustiada porque tinha perdido o seu papel e o seu lugar de mãe. Que o filho colocou, né, alguém neste papel, que é normal. Praticamente todos os adolescentes, a partir dos 13 anos, colocam alguém no lugar dos pais. A namorada, às vezes, se for uma namorada boa, ótimo, né? O problema é quando é uma tranqueira, né? O namorado, se for um namorado bom, ótimo. O problema é quando é uma tranqueira. Mas colocam, né? O amigo, a amiga. Isso é um processo normal e natural. Porque vocês que são pais também já colocaram, só não se recordam. Mas todos nós já colocamos algum dia alguém no lugar dos nossos pais. Em algum momento nós paramos de escutar os nossos pais. Então não julguem os adolescentes quando fazem isso, porque vocês já passaram por isso. Mas não é essa a questão. A questão é ainda mais complicada. É quando o pai ou a mãe, sabendo disso, abre mão de ser pai e abre mão de ser mãe. E aí diz, né? Bom, já que ele não quer, eu vou deixar que ele faça e siga a própria vida. Abrindo mão de uma responsabilidade afetiva primordial, né? Eu sempre brinco com isso, né? E os meus amigos mais íntimos, que eu tenho, graças a Deus, amigos íntimos, todos eles casados e bem casados, louvado seja Deus, eles sempre falam que é porque eu tenho um recalque, porque eu não sou casado, não tenho namorada, mas eu sempre falo isso, né? Ex-esposa, infelizmente, existe. Ex-namorada, infelizmente, existe. Ex-pai e ex-mãe? Não. Então você não pode, como pai e como mãe, seja lá quem for que seu filho e sua filha esteja colocando no lugar, abrir mão da responsabilidade afetiva do seu pai, e do seu filho ou da sua filha. Não dá para fazer isso. José não fez isso, Maria não fez isso, mas nós temos feito. E o resultado não é nada positivo. O padre não foi ordenado para falar aquilo que vocês querem ouvir, não. Foi ordenado para falar aquilo que vocês não querem ouvir, aquilo que mexe com vocês. É para isso que eu fui ordenado. Sempre brinco, né? Querem ouvir alguma coisa que vos agrada? Entra na internet que tem um montão de gente falando besteira e coisa que agradam vocês, né? Que nós não estamos para isso. E é muito triste quando alguém fala, né? Ao contrário de José e de Maria, abri mão do meu filho, não dou conta mais. É claro que a gente entende o sofrimento desses pais, mas nós não podemos fazer isso, né? Então, a exemplo de São José, convido vocês, que vocês tenham a força, peçam a graça de Deus, de sempre buscar os filhos de vocês, não importa a idade. Se tem 18, se tem 70, se tem 60, vocês sempre busquem os filhos de vocês, se um dia eles estiverem perdidos por aí, né? Não abram mão, não abram mão dos filhos ou das filhas que vocês colocaram no mundo, por ninguém. Respeitem a vontade dos filhos de vocês, né? Respeitem a opção que eles fazem. Isso, é claro, nós precisamos respeitar os nossos filhos e as opções que eles fazem, de estudo, opção afetiva por namoro, por casamento, né? A vida realmente é uma vida única que pertence a Deus e a Ele. Respeitem, mas este respeito não pode ser jamais negligência. Tá ficando claro isso? Jamais pode ser negligência. Negligência paterna e materna é um pecado grave
que tem consumido a nossa sociedade e tem trazido graves transtornos, graves problemas, né? Digo mais para terminar essa homilia. É o que eu escutei ontem. Deixei de ser o influenciador do meu filho e da minha filha. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer em algum momento, né? Seu filho vai ficar fechado nas suas palavras ou no seu afeto, né? Ele vai ser mesmo um passarinho que vai voar do ninho em algum momento para construir o seu próprio ninho, longe ou perto de você. É verdade. Mas digo vocês, principalmente os pais que têm filhos abaixo de 12 anos, principalmente os pais que têm filhos abaixo de 12 anos, mas aqueles que estão com filhos na adolescência. Se vocês não influenciarem os seus filhos, alguém vai influenciar. Sim ou não? Se vocês não influenciarem os seus filhos, alguém vai influenciar. Vocês precisam saber disso. E pode ser que não seja uma influência tão santa. Então não abram mão de exercer o papel de pai. Termina a homilia falando para os pais. Os pais aqui, homem, tá? Porque a gente fala os pais, mãe, né? E pai aqui, os pais estou usando no plural, mas para os homens, já que nós estamos celebrando o dia de São José. Sejam mais dóceis com os filhos. Não é perder a firmeza, né? Não é perder a firmeza. Mas sejam mais carinhosos. Sejam mais carinhosos. Porque, às vezes, a dureza no falar e no agir cria pequenos e grandes monstros, né? Para você reforçar sua masculinidade, você não tem que sair por aí dando porrada em ninguém, nem cuspindo no chão. Masculinidade, ela está em outro registro. Você não perde a sua masculinidade por ser dócil com o seu filho. Ser dócil não é ser frouxo, né? Ser dócil é saber conversar sem gritar, fazer o exercício, né, de saber conversar sem gritar, colocar os limites que precisam ser colocados de forma clara e não agressiva. Sejam dóceis com seus filhos. Porque senão eles fogem de casa e não vão para o templo como Jesus foi. Vai para outros lugares onde ele encontra a docilidade que ele perdeu em casa. Então, pais, sejam mais dóceis com seus filhos. Não frouxos, mas mais dóceis, um pouquinho mais de carinho, não vai fazer mal e não vai matar os seus filhos, não. Pelo contrário. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.